Olá, muito boa noite. Elas estão em vários locais, mas nem sempre são notadas. O Jornal da UFO de hoje vai falar sobre pessoas em situação de rua. No Brasil, mais de 100 mil pessoas vivem nas ruas e a maioria tem entre 18 e 60 anos. É o que apontam as últimas pesquisas divulgadas pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, em 2017, com dados de 2015. O Jornal da UFO está no ar. Nós vamos começar o nosso bate-papo de hoje com a história de um projeto da UFO que se dedicou durante um ano a contar histórias de pessoas em situação de rua. Olha só. Este é o Natalino, que na época em que conheceu a Bruna ainda estava em situação de rua. Mas ele voltou para casa e conta que foi graças à Bruna. Ela que teve a ideia de desenvolver o projeto Sob Estrelas. Eu sempre olhava essas pessoas na rua e me batia uma inquietação mesmo de ver como elas eram tratadas pelas outras pessoas e por mim mesma, né? De, na correria, você passar e ver uma pessoa ali que é um humano e que você não sabe a história dele e por parte você julga, né? De que é uma pessoa que não quer nada com a vida ou que é um bêbado, algo assim. E me provocava muito isso, de querer saber o por trás daquela história, o que fez com que essa pessoa mudasse de vida e escolhesse estar ali, né? Então foi essa inquietação que fez com que eu chamasse as meninas para fazer um trabalho disso. Natalino ainda escreveu algumas cartas para Bruna. Em uma delas, ele diz: "Nunca se esqueça de mim, que eu sempre lembrarei de você. Fique com Deus, desse que aprendeu a te amar como um pai." Ele, a partir dos nossos encontros, das conversas, ele passou a se questionar do porquê que ele estava guardando essa mágoa, né? E porque muitos não têm mais oportunidade de voltar, mas o Natalino tinha, a família dele ainda morava naquela cidade que ele saiu e ele simplesmente não conseguia voltar. E aí ele tentou uma vez, não deu certo, mas depois ele insistiu e conseguiu. Hoje em dia ele está no Facebook, a gente conversa, no início ele me mandava cartas, foi assim uma relação de amizade, sabe? Ele inclusive me chamava de filha, então foi uma coisa muito, muito próxima, assim, foi maravilhoso. No livro Sob Estrelas é possível conhecer o Natalino, o José e outras pessoas em situação de rua. O projeto teve a orientação de uma professora do curso de jornalismo da UFO e foi desenvolvido pela Bruna, Maria Paula e mais 3 meninas quando elas ainda estudavam jornalismo na universidade. Também é possível conferir mais algumas histórias nas redes sociais. Eu conheci uma instituição que faz esse serviço de acolhimento, de cuidado com uma pessoa em situação de rua. Daí a gente decidiu ir um dia, né, na entrega de sopa. Fomos o grupo todo, foi muito legal, foi nosso primeiro contato de verdade. Aí a gente viu como é que era a vida deles, como é que eles recebiam uma pessoa de fora, né, do universo deles naquele lugar que eles estavam, enfim. E aí conseguimos ver que eles não são uma massa, que eles são pessoas únicas. Então, um aceita bem, o outro já acha ruim. Esse foi o nosso primeiro contato. Depois a gente começou a andar com as próprias pernas, aí fomos algumas vezes na rodoviária, que é um lugar que concentra o maior número de moradores de rua aqui em Uberlândia. E foi interessante que a gente entrevistou um rapaz, assim, e foi muito tocante. Foi, inclusive, dessa entrevista que surgiu o nosso perfil coletivo, uma história que foi escrita por todas nós do grupo. Foi sensacional, foi um dos processos mais bonitos do projeto. Foi um ano mergulhado nesse universo das ruas, conhecendo a vida deles. Um ano de muitos estudos, trabalho e emoção, não só por terem recebido 2 prêmios. Sob Estrelas ganhou como melhor livro e melhor edição no Congresso da Intercom, Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, região Sudeste. Mas principalmente pelas histórias de vida das pessoas em situação de rua, que mudaram a forma das meninas de enxergarem a vida. Foi muito profundo.
mexeu comigo assim, em todos os sentidos. Hoje eu sou muito diferente do que eu era. Tanto em relação a como eu enxergo o outro, como a mim mesma, assim, de, sei lá, conversar com essas pessoas e ver, assim, a profundidade de uma história, né? Que cada coisa que acontece com a gente tem um impacto tão profundo que muitas vezes a gente não sabe lidar com isso, e é uma pessoa como qualquer outra, assim, que não soube lidar e foi parar ali, sabe? E também de me mostrar o valor de você conversar com outra pessoa olho no olho. A experiência foi muito profunda e muito tocante, né? Porque a gente acaba olhando as pessoas em situação de rua com outro olhar. Hoje, eu acredito que eu posso falar por mim e pelas outras 4 meninas do grupo, que a gente consegue andar na rua e olhar nos olhos das pessoas que estão nessa situação, né? Nessa condição. E diferentemente de antigamente, que talvez você passa correndo, finge que não escuta, finge que não vê, né? Porque, querendo ou não, elas são pessoas invisíveis na sociedade. Então, eu acredito que a maior mudança gerada desse projeto em nós e especialmente nas pessoas que leram foi disso, assim, de uma quebra de paradigmas, de uma quebra de estereótipos, de tentar olhar com mais carinho uma pessoa que também é uma pessoa e não é uma coisa, né? O nome do projeto significa 2 coisas, que o teto deles são as estrelas e que mesmo que a gente não enxergue, elas estão ali. Belo trabalho. Bom, nós vamos começar a nossa conversa falando com a Vera Lúcia Faria, que é diretora de proteção social à população de rua e é um migrante da Prefeitura Municipal de Uberlândia. Vera Lúcia, muito obrigado pela sua presença. Boa noite, seja bem-vinda. E o Diego Soares, que é professor do Instituto de Ciências Sociais da UFO. Diego, boa noite. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo. Vera Lúcia, começando com você. A Prefeitura de Uberlândia tem um cadastro das pessoas em situação de rua. Lembrando que parece que não mudou, né? Não se pode mais, não é correto falar moradores de rua. É pessoas em situação de rua. Uberlândia tem um cadastro dessas pessoas num contexto regional, nacional. Tem muitos moradores de rua em Uberlândia? As pessoas em situação de rua, né? Uhum. Eles falam morador de rua, né? Eles identificam pra gente como morador de rua. Nós temos esse cadastro, sim. De 2017 até 2018, maio, a gente conseguiu fazer mais ou menos o perfil dessa população. Uhum. Então, dentro desse contexto de Uberlândia, a gente tem essas pessoas cadastradas, a gente tem um acompanhamento dessas pessoas através do nosso atendimento no centro de referência e através da nossa equipe que faz a busca ativa nas ruas, né? Uhum. Que faz abordagem, de acolhimento, encaminha essas pessoas. Nós conseguimos, até a pesquisa está aqui, de 2017 até maio de 2018, a gente atendeu 7.522 pessoas, foram atendidas no centro de referência. Essas pessoas, todas elas têm o cadastro, têm a história delas, né? Porque a maioria procura a gente por demanda espontânea, eles mesmos têm acesso. Todo mundo tem uma história particular, né? Todos têm, né? Assim, cada um ele traz uma história, ele traz um contexto de relação, ele apresenta as dificuldades. Uhum. Então, para cada história dessa, para dentro desse contexto, a gente tem um atendimento individual. Então, quando ele chega no centro de referência, ele é atendido individualmente. Uhum. Né? Então, ele é ouvido, nós temos uma equipe de psicólogos, assistentes sociais, educadores sociais que faz esse acolhimento. Então, ele passa pelo centro de referência, ele apresenta a demanda dele, a equipe atende. Aquilo que tiver dentro das possibilidades, a gente encaminha. Hoje, o centro de referência ele funciona em parceria com 4 abrigos que já existiam em Uberlândia. E hoje ele já foi implementado. Tem um abrigo Ramatiz? Tem o Ramatiz, 2 do SEAMI. 2 do SEAMI, que um é masculino para família, crianças, e o Ramatiz. Mas desde 2017, a parceria com a Prefeitura ficou mais direta. Uhum. Então, a nossa equipe também atua dentro desses abrigos.
né? Então nós temos psicólogos, assistentes sociais que trabalham com a equipe desses abrigos. E hoje esses abrigos eles contam com uma equipe completa. Então a qualidade melhorou. Então a gente trabalha com esse fluxo integrado. Esses abrigos hoje é a extensão do centro de referência. Então a pessoa chega, nós estamos com 150, 160 vagas. E ela tem um projeto, que hoje dentro da lei fala PIA, né? O Plano Individual de Acompanhamento. Então ele é construído junto com o usuário, que na linguagem técnica, né, o atendimento da assistência social é o usuário. Então não é de droga, é o usuário em termos de identificação técnica. Ele é construído com ele, né? E a gente teve um resultado positivo. A gente conseguiu, dessas pessoas, a gente conseguiu 551 a gente no mercado de trabalho. 1.597 a gente conseguiu encaminhar para os abrigos. Quando a gente fala o abrigo, a casa de acolhimento e passagem, ele tem uma trajetória. Lá ele vai. Ele fica um período para o tratamento, ele aceita o tratamento para dependência do álcool e da droga, até ele tirar a documentação, que a maioria deles, eles perdem muito a documentação civil, né? Então isso é um fator que dificulta muito. Muitas vezes ele fica um mês, até 40 dias esperando chegar uma certidão para fazer todo o processo. Depende. Nós conseguimos encaminhar 238 para as comunidades terapêuticas e todos esses têm um acompanhamento nosso. Retorno familiar, que junto com o trabalho da migração, porque a gente mudou o trabalho, a gente entra em contato com a família, a gente tenta trabalhar com ele até ele poder falar um pouco dessa história, né? Porque se ele não conta um pouco dessa história dele, ele não se reconhece. Tá. Vera Lúcia, só um minuto, nós já voltamos com a sua pesquisa. Diego, Uberlândia é conhecida no interior de Minas graças à sua hegemonia econômica, social e tudo mais. Isso naturalmente traz para cá um número de migrantes muito grande. Esse número, até certo ponto elevado, de pessoas em situação de rua, tem uma relação com essa migração forte que Uberlândia sofre? Sim, eu acho que por Uberlândia ser um centro de referência, né, em termos de mercado de trabalho, em termos de serviços, né? E que muitas vezes, eu não completei, muitas vezes as pessoas chegam de cidades menores para cá em busca de emprego, em busca de educação, em busca de qualidade melhor de vida e não encontram, entendeu? Aí essas pessoas podem se transformar em situação de rua? Eventualmente, sim. Eu acho que talvez o que essa pesquisa que foi feita, esse trabalho que foi feito, né, dos estrelas aqui na UFSC, é muito importante a gente observar, porque geralmente a gente tem uma tendência a ver essa população como uma população homogênea, né? E de fato, eu acho que esse tipo de trabalho demonstra, né, que cada um ali tem uma trajetória. Obviamente que existem algumas semelhanças, né, mas são geralmente pessoas que passaram por um processo, né, de exclusão social, que muitas vezes está relacionado a dramas familiares, ou às vezes questões relacionadas à perda de um emprego, ou algum drama vivenciado, a morte de algum parente, alcoolismo, algo que desestabiliza também a pessoa, né? Porque geralmente as pessoas tendem a ver essa população como uma população carente. Quando a gente teve uma aluna minha aqui das Ciências Sociais, fez uma pesquisa com essa população, com os moradores de rua, que a gente está chamando aqui pessoas em situação de rua, exatamente naquela região da rodoviária que foi mencionada aqui. De referência lá, a gente aproximou dessa. E ela notou exatamente isso, assim, como você tem uma diversidade de situações. Às vezes são pessoas até de classe média, que por vivenciarem, às vezes, uma crise econômica, perdem o emprego, acabam se separando, né, e com isso vem, né, acabam, né, se tornando usuários de drogas ou se tornando, tendo problema de alcoolismo, né, acabam vivenciando uma tragédia pessoal que as coloca naquela situação. Uma pesquisa diz, eu estava vendo aqui antes de entrar no programa, que uma pesquisa revela que uma boa parte, a maioria talvez, dessas pessoas em situação de rua são trabalhadores, né? Como você diz, que circunstancialmente perderam o emprego, questão de crise e tudo mais, e
foram para a sarjeta, né, como se diz. Exatamente. E às vezes vivendo situações temporárias, né? Porque eu acho que uma coisa que ela evidenciou também, e isso tem relação com essa ideia da migração, é que muitas vezes, não estou dizendo que seja o caso da Prefeitura de Uberlândia, mas o que ela notava é que outras prefeituras da região, às vezes, financiavam a passagem de ônibus para se livrar do problema e encaminhavam para Uberlândia, exatamente pela ideia de Uberlândia ser um município maior, ter mais condições de dar um atendimento especializado. E isso acaba centralizando aqui, por Uberlândia ser uma referência, né? Há uma migração no transporte, essas pessoas não ficam muito tempo no município só, elas circulam muito entre municípios, né? E também muitas vezes tem a passagem facilitada, às vezes até mesmo financiada, né? Para, vamos dizer assim, para terminar com o problema, ficar livre, né? E isso acaba criando um problema em outra cidade ali da região, né? Então há uma grande circulação e acredito também que pela heterogeneidade da população, das histórias de vida, né? Também é não é uma situação perpétua, né? As pessoas às vezes se encontram em situação de rua, mas conseguem se integrar novamente e outras acabam se perpetuando nessa situação. Então são diversas situações aí que acho que esse trabalho ajuda a visualizar essa diversidade. Acho que isso é bem importante. Ver a realidade da coisa, né? A gente volta já com o nosso bate-papo. Nesta sexta-feira acontece no campus Santa Mônica um mini curso de forró gratuito. Nós vamos saber detalhes com a repórter Letícia Brito. A ideia do mini curso de forró é entrar no clima de festa junina. Quem pensou nesse evento foi o PET Conexões, Educomunicação e o PET Contábeis. Para entender melhor, eu converso com a Pamela e com a Prisciele. Prisciele, de onde veio a ideia de fazer esse evento aqui na UF? A ideia surgiu porque esse final de semestre a gente sempre fica muito acelerado, então é para dar como que a gente pode falar, desacelerar, né? Porque a gente fica muito ansioso, muitos trabalhos para entregar, então é um momento muito de interação, bacana porque a gente é aberto, nós abrimos para todos os cursos da UFO, então além de desacelerar, nós conhecemos pessoas novas e essa troca que existe nesse mini curso, que já foi realizado ano passado, é uma troca muito especial. Muito legal, muito bacana. Bom, e Pamela, o que o pessoal vai encontrar por lá? Como vai ser o minicurso? Bom, o minicurso vai acontecer no Centro de Convivência do Campus Santa Mônica, amanhã às 18 horas. Vai ser ministrado pelo professor Sullivan Gonçalves e logo depois vai ter um evento também, então a gente espera um público maior esse ano. E se vocês quiserem fazer inscrição, pode ser pelo site do PET Contábeis e pela rede social do PET também. Em qualquer dúvida também nós estamos no bloco 1F, na sala 152, vocês podem nos procurar lá também. Muito obrigada pelas informações, meninas. Fica o convite então para esse evento que vai mexer com a galera aqui da UFO. O Jornal da UFO vai para um rápido intervalo e volta em instantes com a previsão do tempo. Fundamental para o mercado de aviação, o engenheiro aeronáutico está diretamente envolvido com projetos de todos os tipos de aeronaves, como aviões e helicópteros. A Universidade Federal de Uberlândia forma profissionais que planejam, desenvolvem, constroem projetos aeronáuticos e atuam na manutenção de aeronaves. Faça parte dessa equipe vencedora. Venha para a Engenharia Aeronáutica da UFO. O Hospital do Câncer está completando 18 anos. E para comemorar, lançamos a coleção Compartilhe Vida. Ai, são camisetas lindas e que combinam com qualquer look. E bonés para você que, assim como eu, gosta de praticar esportes. Suas anotações num caderninho lindo e super charmoso. E canecas para tomar aquele cafezinho logo cedo. Não é mesmo, Mônica? Gustavo, mas o café nessa canequinha fica muito mais saboroso. Adquira os seus produtos e ajude o Hospital do Câncer. Compartilhe vida você também. Ajude o Hospital do Câncer em Uberlândia. Quer saber como ficam as temperaturas amanhã em Uberlândia e outras cidades de Minas? Veja na previsão do tempo.
A sexta-feira em Uberlândia vai ser nublada, mas não deve chover. Mínima de 17 e máxima de 24 graus. Em Patos de Minas, o sol também quase não aparece e as nuvens predominam. As temperaturas variam entre 17 e 24 graus. Sexta-feira nublada também em Monte Carmelo, mínima de 17 e máxima de 27 graus. Em Ituiutaba, há possibilidade de chuva durante a tarde e a noite, mínima de 15 e máxima de 28 graus. Já em Coromandel, o sol predomina durante todo o dia, mínima de 16 e máxima de 26 graus. Voltamos com o nosso debate sobre pessoas em situação de rua. O Vera Lúcia, mendigo e morador de rua, tem alguma relação? A prefeitura distingue esses dois tipos de pessoas? A pessoa, quando ela está na situação de rua, ela está vivenciando nas ruas, o meio dela sobreviver é através dessa doação. Então, assim, através da esmola, eu pedi. Mas hoje, em Uberlândia, o que a gente observa, as pessoas que estão nas ruas, não é aquela pessoa que, como se diz, o mendigo, ele está ali, está pedindo porque está precisando, ou porque a família... Hoje, o nosso contexto, pelo nosso trabalho, a gente evidencia muito que os pontos de maior concentração são pessoas que têm a dificuldade com a questão do uso da droga. Então, ou é o álcool, o crack e a cocaína. Isso ficou bem registrado. E essas pessoas que consideram pobres, né, que está em situação de vulnerabilidade, que ela está na rua para levar o sustento para a família, a gente sentiu que essas pessoas, a presença delas praticamente é inexistente em Uberlândia. Se você observar nos sinaleiros, na Praça da Bíblia, aquela área mais central de Uberlândia, Sérgio Pacheco, é onde eles se concentram mais, onde as equipes atuam mais, tanto voluntários como consultório de rua, trabalham, é mais para atender essas pessoas. Porque a pessoa que está na situação de vulnerabilidade, ela aceita com mais facilidade esse apoio. Esse apoio de sair da rua, esse apoio para ir para um trabalho, ele já é mais flexível para isso, ele se sente mais constrangido. Ele aceita ajuda. Ele aceita ajuda. Ele se constrange mais do que a pessoa que está com a dificuldade mais comprometida com o uso de algum tipo de droga e do álcool. Então, a nossa população em Uberlândia, hoje, atualmente, ela se concentra mais nisso. Diego, a gente sabe que é um problema super complexo, mas as políticas públicas existentes hoje são suficientes para, pelo menos, contornar essa situação? Nós estamos aí vivendo uma crise econômica, uma crise política muito grande no nosso país, né? E esses problemas refletem questões estruturais da nossa sociedade, que apesar daquele momento da Constituinte, né, a gente ter tido a preocupação, né, de inscrever uma Constituição que olhasse para o aspecto social, para a questão da inserção do cidadão no mercado de trabalho como aspectos fundamentais da cidadania, da conquista da cidadania, né, e da democracia, essas questões não foram solucionadas pelos governos pós-Constituição de 88. Né? E muitas vezes por falta de investimento, por uma ausência de uma comunicação entre diferentes níveis governamentais, porque é um problema que não afeta só o município, afeta a região como um todo, então era preciso que houvesse uma articulação, né, entre os diversos níveis governamentais, municipal, estadual e também o federal. Então, eu acredito que você tem exemplos pontuais de iniciativas, né, e que muitas vezes não tem continuidade, como outras políticas sociais, pela questão mesmo da mudança de governo, né? Muitas vezes entra um governo que tem uma determinada política, né? E quando ele sai da prefeitura, entra um outro governo e implementa uma outra política. Então, essa falta de continuidade das políticas sociais, né, que não é um fenômeno específico desse caso, mas que também atinge outras áreas, é uma dificuldade que nós temos enquanto sociedade de lidar com esses problemas estruturais que não se resolvem em curto prazo.
Teria que haver uma política de médio a longo prazo, né, e uma integração entre os diversos níveis governamentais para que todos... Muitas vezes ela compromete e faz com que o município acabe assumindo. Muitas vezes são responsabilidades sozinhos, né? Então é muito complicado mesmo. Vera Lúcia, essa questão de dar esmola para mendigo, como é que a prefeitura vê isso? Olha, dentro do nosso trabalho, eu vou falar especificamente na questão das pessoas que estão na rua, né? Que são as pessoas que estão lá, que pedem... A gente sabe que é uma questão pessoal, de cada um. De cada um. Dar ou não dar. E de dar ou não dar, questão religiosa, tem uma série de situações. E Uberlândia, quando fala... Eu vou colocar as pessoas em situação de rua. Eu acho assim, até certo, eles são privilegiados. Né? Por exemplo, na Praça da Bíblia, nós temos uma média de 33, 34 grupos que dão assistência lá todos os dias, por sopa, comida, cobertor. Assim, de manhã lá a gente recolhe uma média de 10, 15 cobertores que são jogados fora, porque é muito fácil. Então, assim, eles descartam muito essa doação. E a gente doa para os outros abrigos. Então, assim... Para considerar a população de Uberlândia, em termos de dificuldade com alimentação, com abrigo, a população de Uberlândia ela é muito, como se diz, ela cuida muito, sabe? Tem um bom coração. Tem um bom coração. E, de certa forma, esse tipo de atitude assim também, ela vem prejudicar. No sentido assim da pessoa até se acomodar. Eu estou na rua. Eu tenho comida de manhã, de tarde, de noite. Eu tenho cobertura, minha roupa é descartável. Então, acaba sendo um prêmio para ela ficar na rua. Né? Então, assim, é uma leitura que a gente considera... Eu acho que todos os trabalhos são importantes. Esses parceiros da assistência social são importantes parceiros nossos. A gente trabalha articulado. Mas, você acredita assim, que essa ajuda, de certa forma, incentiva? Essa ajuda, eu vou colocar pela própria fala deles com a gente, né? Eles falam assim, eu não vou sair, para que eu vou trabalhar, para que eu vou fazer isso? Se aqui eu não preciso, eu tenho comida, não vou para abrigo, eu tenho comida e a minha comida que é melhor do que a do abrigo. E realmente é, né? Então, é um contexto assim meio... Né? É difícil a gente falar que é certo e que é errado. Eu acho que... Eu entro assim, quando você fala da articulação entre os governos, eu acho que precisa mais em Uberlândia é que tem recurso. Uberlândia é uma cidade que tem recurso, é uma cidade que tem instituições boas, tem um trabalho assistencial de grupos voluntários, de pastoral, de grupos evangélicos, né? Que é muito importante. O que falta é essa integração, porque acaba assim, cada um fazendo individual, né? Não, eu quero fazer porque eu quero fazer o meu. Aí vem o outro, faz a mesma coisa. Aí vem o outro e a gente não pulveriza esse recurso e não diversifica, que poderia ser melhor aproveitado esses recursos, diversificado. Em vez de dar 34 grupos dando sopa, a gente poderia, o que poderia ajudar? Na capacitação profissional. Há uma sobreposição, né? Ajudar a procurar emprego no mercado de trabalho, porque a gente faz esse trabalho e a nossa equipe desgasta muito com isso, a gente encaminha. No Cine, na área rural, tem muitos trabalhadores da área rural, né? Que procuram a gente. Então a gente já reunimos, estamos evoluindo, né? Nesse diálogo, para ver se a gente não sobrepõe as mesmas ações. Eu acho que, para mim, a minha avaliação é nesse sentido. Eu acho que está muito que não pode, eu acho que não pode ficar só no assistencialismo. Né? O assistencialismo ele dá conta daquele problema imediato, da alimentação, do frio, né? Mas isso tem que vir acompanhado de uma política social, né? Para tratar o problema da droga, o problema do alcoolismo, buscar, às vezes, uma formação profissional que permita a inserção
da pessoa, a reinserção dessa pessoa no mercado de trabalho, assistência social para refazer o laço com a família. Então são várias iniciativas, né? E às vezes é mais fácil ali você prestar uma assistência, né, entregar cobertores. A gente sabe que isso vem... Tipo lavar as mãos, né? Eu ajudei a lavar as mãos. Assim, o que eu estou falando, professor, assim, é importante, né? Mas, né? Não resolve, vamos dizer assim. É o fim que fica pelo fim, né? Então, assim, não resolve, né? Pela experiência que a gente tem e trabalhando um ano e meio junto com esses grupos parceiros, os encaminhamentos que a gente, desse grupo que recebe essa assistência, e muitos conseguiram ter essa promoção de trabalho, retorno familiar, foi através da equipe, né? Dos abrigos e técnica que foi atrás. Vera Lúcia e Diego, infelizmente o nosso tempo já esgotou. Não, esse assunto... Né, a gente sabe que é um assunto que renderia mais 2 programas aqui, com certeza. Mas fazer o quê? Muito obrigado, Vera Lúcia, pela sua presença aqui. Foi um prazer muito grande. Diego, muito obrigado pelas informações realmente muito importantes para o nosso público. Obrigado. No Jornal da UFO de amanhã nós vamos falar sobre preconceito musical. Você pode participar. Envie perguntas na página da TV Universitária no Facebook. Uma boa noite e até lá.